Sabe essa inteligência artificial que está em todo lugar hoje em dia? Pois é, e se a gente descobrisse que a semente dela foi plantada não em um laboratório de tecnologia, mas em debates filosóficos lá do século XIX? Parece uma viagem, né? Mas é exatamente essa jornada fascinante que vamos explorar agora, do puro pensamento abstrato até o código que hoje define o nosso mundo. Olha, tudo isso começa com uma vontade, quase uma obsessão, de encontrar uma base perfeita, sabe? Um alicerce inabalável para a verdade. Então, vamos voltar no tempo. Fim do século XIX. A filosofia dá uma virada e tanto, a chamada virada linguística. A ideia passa a ser que a linguagem e a lógica são as ferramentas certas para resolver as maiores questões da humanidade. E quem liderou essa revolução foi um pensador chamado Gottlob Frege. A ambição do cara era, assim, gigantesca. Ele queria reconstruir toda a matemática usando apenas lógica. Lógica pura. A ideia era tirar a matemática do terreno pantanoso da mente humana, da psicologia, e colocá-la num solo firme e objetivo. Ok, agora vamos entender melhor como Frege basicamente reinventou as ferramentas do pensamento. O grande projeto dele tinha um nome: logicismo. E a crença por trás era simples, mas ousada. A matemática não é algo separado da lógica. Na verdade, ela é um ramo super desenvolvido da própria lógica. E ele estava determinado a provar isso. E olha, o trabalho do Frege foi super metódico, uma construção de décadas. Ele começou criando um sistema totalmente novo, a lógica de predicados, na sua obra Griffskrift. Pensa nisso como uma linguagem universal para o pensamento racional. E tudo isso culminou na tentativa de executar seu plano mestre na obra Grundgesetze, onde ele tentou montar todo o quebra-cabeça peça por peça. E no meio desse caminho, ele teve uma sacada genial que a gente usa até hoje. A diferença entre sentido e referência. Pensa assim, estrela da manhã e estrela da tarde têm sentidos diferentes, certo? Uma aparece de manhã, a outra à noite. Mas as duas expressões apontam para a mesma coisa, para a mesma referência. O planeta Vênus. Essa distinção é fundamental. Chegamos em 1902. Frege está ali, prestes a publicar o segundo volume da sua obra-prima. Ele realmente acreditava que tinha conseguido, que o sistema estava completo, que a busca pela certeza tinha finalmente chegado ao fim. Só que, aí, um jovem filósofo, um tal de Bertrand Russell, envia uma carta. E essa carta vai abalar as estruturas de tudo que Frege construiu. O que Russell tinha feito? Ele descobriu um paradoxo, uma contradição interna escondida bem no coração do sistema de Frege, numa regra fundamental que ele chamava de Lei Básica V. Era uma rachadura no alicerce da fortaleza. A pergunta de Russell era de uma simplicidade que chegava a ser cruel. É tipo aquele enigma clássico do barbeiro que só barbeia quem não barbeia a si mesmo. Aí vem a pergunta: quem faz a barba do barbeiro? Se ele mesmo fizer, ele quebra a regra. Se ele não fizer, ele tem que ser barbeado por ele mesmo. É um nó que não desata. E foi uma contradição desse tipo que fez todo o projeto do Frege, nas palavras dele mesmo, vacilar. Para resolver essa confusão, o Russell propôs uma solução bem inteligente, a teoria dos tipos. Basicamente, ele criou uma hierarquia. Ele disse, olha, um conjunto de um certo tipo só pode conter coisas de um tipo inferior. Essa regrinha simples impedia que um conjunto fosse membro de si mesmo. E pronto, o paradoxo estava resolvido. E agora, a história fica ainda mais interessante com a chegada do aluno brilhante do Russell, o Ludwig Wittgenstein. Ele vai pegar essa tradição, levar ao limite e, depois, vai simplesmente virar a mesa e demolir tudo. A carreira do Wittgenstein é tão peculiar que é dividida em duas fases. É uma mudança de pensamento impressionante. Ele começa com a ideia de que a linguagem é um espelho da realidade. Depois, ele abandona tudo isso e passa a ver a linguagem como uma caixa de ferramentas. No começo, no seu primeiro grande trabalho, ele concluiu que a filosofia, a ética, a metafísica, tudo isso era sem sentido, porque não dava para criar uma imagem lógica delas. E aí ele solta essa frase icônica, basicamente: se não dá para falar com clareza lógica, então é melhor ficar quieto. Anos depois, ele mesmo diz que tudo aquilo estava errado. Ele muda de ideia completamente e diz que a linguagem não é uma imagem, é uma coleção de jogos de linguagem. O significado de uma palavra não está escondido nela, mas sim no jeito que a gente usa essa palavra em diferentes situações sociais. Certo. Mas e aí? O que toda essa discussão filosófica tem a ver com o nosso mundo digital? Bem, a ironia é que aquelas ferramentas abstratas criadas para resolver esses quebra-cabeças filosóficos acabaram servindo para algo muito, muito prático.
Aquela busca por uma linguagem perfeita, 100% lógica, deu de bandeja a estrutura exata que a ciência da computação precisava para construir sistemas capazes de processar informação e, mais tarde, de entender a linguagem humana. Dá para traçar uma linha retinha, sem desvios. Começa na lógica formal do Frege, passa pela aplicação dessa lógica na linguística e chega direto no coração dos sistemas de IA que usam conhecimento e regras para funcionar. A herança é direta. E o mais fascinante é que essa história toda se reflete perfeitamente nas duas grandes correntes de IA que temos hoje. De um lado, a IA simbólica, que é a herdeira direta do sonho de Frege e Russell. E do outro, o aprendizado de máquina, os modelos de linguagem gigantes que são a cara do segundo Wittgenstein. Eles não querem saber de regras, eles aprendem com o uso, com os padrões em montanhas de dados. Isso tudo nos deixa com uma questão para lá de provocadora. Será que, ao construir máquinas que dominam nossos jogos de linguagem, estamos criando algo que realmente entende o mundo? Ou estamos apenas criando imitadores perfeitos, mestres de um jogo cujas regras eles nunca vão de fato compreender? A resposta para isso ainda está sendo escrita.